Com a chegada de um novo técnico, o meia Alan Ruiz, aquele argentino que atualmente estava no Arouca, ele pode fechar com o Goiás para a sequência do ano. É um nome sim possível da gente pensar no maior do Centro-Oeste para a sequência do ano, trazer um pouco mais de detalhes a respeito desta informação. Também sobre uma procura da direção alviverde envolvendo o ponta direita, ponta esquerda, o Carlos Eduardo, atualizações também sobre o seu futuro e o centroavante Guilherme Bissoli, que na minha avaliação foi procurado pelo Goiás em pelo menos 3 ocasiões, para essa atual temporada, e que ainda segue indefinido lá no Atlético Paranaense sem jogar. As posições mais precárias, o que a gente pode pensar de reforços para o Goiás, principalmente agora com a chegada de um novo comandante, dá um gás novo nessa, digamos, retomada do Goiás dentro do Campeonato Brasileiro, mas obviamente não passa só pela contratação do português Armando Evangelista. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final outros vídeos relacionados, as principais características de jogo também do novo comandante do Goiás, que você encontra também na tela final, combinado? E o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador aqui do canal é a Betsul, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos amistosos dessa data FIFA que já começa, por exemplo, nesse próximo final de semana. Vou te dar aqui algumas cotações na sexta-feira, um jogaço entre Polônia e Alemanha, esse amistoso internacional com a vitória da Alemanha fora pagando 1,64 a cada real apostado, um empate 3,61 e uma vitória da Polônia em casa 4,68. Teremos também Chile e República Dominicana, uma vitória do Chile em casa pagando 1,01, um empate 9,94 e uma vitória da Dominicana fora 25,16. Sérvia e Jordânia, uma vitória da Sérvia em casa, boa cotação, 1,26 a cada real apostado. Outro bom jogo entre Suécia e Nova Zelândia, um empate 5,30 e uma vitória da Suécia em casa 1,22. Essas e todas as outras cotações teremos também no sábado o jogo do Brasil enfrentando o Benin, na terça-feira também contra Senegal e as eliminatórias da Eurocopa, a sequência também do Campeonato Brasileiro, tudo você encontra lá na Betsul. E o melhor, vindo aqui pelo YouTube do Goiás News, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Então vai lá, aproveite, pegue o link na descrição do nosso vídeo ou no primeiro comentário fixado e já comece a apostar. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre reforços, algo muito importante para o Goiás que precisa ser certeiro nessa janela de transferências que reabre no próximo dia 3 de julho e pelo menos pelas declarações dos dirigentes esmeraldinos. É óbvio que a gente não pode pautar apenas sobre isso, tem que olhar também o histórico que não é, obviamente, favorável com a torcida do Goiás, mas dá pra gente ter alguma esperança de pelo menos mais uns 3 bons jogadores no mínimo chegarão do maior do Centro-Oeste. Acho ainda pouco, mas já é um começo, porque como eu falei ainda naquele vídeo contra o Cuiabá, o Goiás precisaria trazer 6 jogadores úteis, de preferência titulares, para ter uma esperança na Série A do Campeonato Brasileiro. Não que o atual elenco do Goiás não preste, não é isso. Eu acho que o Goiás ele até tem 11 bons jogadores que dá para competir em uma Série A de Campeonato Brasileiro. A questão é que são seres humanos, assim como eu, você, enfim, eles vão estar num dia ruim. Você não tem banco de reservas, estarão suspensos, lesionados, algo totalmente comum em um campeonato tão longo. Então o Goiás precisa sim priorizar a contratação de bons reforços. Obviamente, sem fazer loucura financeira, não é isso que eu estou pedindo, mas trazer jogadores úteis sem apostas nessa metade do ano, se acontecer para a composição do elenco. Beleza, contrata 5 bons jogadores titulares absolutos e traz 3 apostas, beleza, não culpo nada disso no pensamento da diretoria, mas trazer jogadores destaques de uma Série C, de uma Série D, de um campeonato estadual aí, e assim, se for para ser aposta, beleza, mas nesse momento não é o atual cenário do Goiás, que precisa sim de jogadores de bom calibre. Na minha avaliação, pelo menos mais um zagueiro pelo lado esquerdo, isso se o Bruno Melo continuar no Goiás, porque ele poderia fazer, por exemplo, uma opção de uma zaga pelo lado esquerdo, um lateral esquerdo, caso o Hugo, por exemplo, tivesse que jogar. Sempre que o Hugo joga, o nível do Goiás acaba caindo bastante. Então eu gostaria de ver, por exemplo, um zagueiro canhoto, e aí poderia ter a opção para lateral esquerda, além do Sander, o Bruno Melo fazendo aquele lado. Pelo menos mais um outro meio campista, de preferência nessa parte ofensiva, e 2 jogadores pelas beiradas. Acho que a posição mais carente do Goiás hoje, pelas beiradas do campo, jogadores de velocidade com maior explosão. E também, outro ponto também fundamental, um centroavante reserva, porque tanto o Felipe Costa quanto também o Gabriel Novaes, um desempenho muito abaixo
para uma disputa de uma primeira divisão. Começando aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que pode sim ficar mais próximo do Goiás após a contratação do técnico Armando Evangelista, que é no caso o Alan Ruiz, o argentino de 29 anos de idade, revelado nas categorias de base do Ginásia, com passagens pelo Grêmio, Sporting, atualmente encerrou o seu contrato lá no Arouca, onde fez uma boa temporada europeia, 40 partidas no total, 4 gols marcados e 5 assistências. Ele foi titular nas suas 40 partidas do ano, ele foi titular em todas elas na disputa do Campeonato Português e também nas 2 Copas lá em Portugal. Então foi sim um jogador fundamental dentro desse elenco com o técnico o Armando Evangelista. E eu acho também que é um ponto interessante, porque ele trabalhou com o treinador tanto na temporada passada lá em Portugal. Ele chegou já na reta final do ano, 9 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Foi inclusive um pedido do técnico, o português, atualmente no Goiás. E nessa atual temporada também. Acabou que não renovou o seu contrato, segundo o Alan Ruiz, ele estava insatisfeito, no caso, com a proposta do Arouca. Queria viver novos ares também para esse ano, na sequência de 2023. Essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, que garantiu também inicialmente o interesse no Alan Ruiz, ainda na semana passada, onde o Goiás nem sequer tinha contratado de forma oficial o técnico Armando Evangelista. Ele já havia trago essa notícia que o Goiás já estava negociando com o jogador, chegou a avançar nas tratativas, mas o interesse tanto de uma equipe aqui do futebol brasileiro, da Série A do Brasileirão, que no caso ele foi oferecido ao Vasco da Gama, que não viu com uma ótima opção no mercado, e também um outro clube da primeira divisão argentina, o que acabou travando essas negociações. O fato é que ele não irá continuar lá no Arouca, e agora com a chegada do Armando Evangelista aqui no Goiás, a gente pode sim imaginar uma contratação por parte do Verdão. Não é um nome impossível, até porque lá no futebol português não consegui confirmar o seu salário, mas possivelmente 200 mil reais acho que já seria suficiente para o Goiás trazer esse jogador. Poderia fazer pelo menos um contrato curto até o final do ano, ou com opção ou obrigação de renovação para a temporada seguinte, caso obviamente o Verdão permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Acharia uma boa opção porque ele pode fazer essa função como um meio campista, caindo também pelas beiradas, geralmente ele fazia uma função mais central, poderia jogar ali como um meia atacante, um meia direita, um meia esquerda também, jogador bastante útil. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação nesta atual temporada europeia e principalmente com o aval do técnico Armando Evangelista, que trabalhou com ele nas 2 últimas temporadas. Ainda é jovem, tem só 29 anos de idade, não é um medalhão que está vindo, por exemplo, do Oriente Médio. Gostaria muito de ver o Alan Ruiz aqui no Goiás. Meia canhoto, 1,83 m de altura, teve outras boas passagens, por exemplo, pelo São Lourenço, lá no ano de 2013, no Grêmio em 2014, marcando 5 gols em 40 jogos, no Colón e no Sporting, em Portugal, fazendo 26 partidas com 7 gols marcados e 3 assistências ali no ano de 2016 para 2017. Voltou para a Argentina, jogou no Colón, no Aldosivi, no Arsenal de Sarandi, onde fez um bom ano de 2021, o que rendeu esse convite do Arouca para a temporada seguinte no futebol português. Não é um extraterrestre, não vai chegar aqui no Goiás e fazer 15 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, mas dentro das atuais carências e possibilidades no mercado da bola, acharia sem sombra de dúvidas o Alan Ruiz uma grande contratação. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários sobre esse jogador argentino que está 100% livre no mercado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, outro jogador que eu acharia assim uma baita opção para o elenco do Goiás esse ano, que está 100% livre no mercado, é o Guilherme Bissoli, jogador que foi procurado ainda em dezembro do ano passado. Agora, nesta última janela de transferências, acabou que várias vezes por cenários distintos, mas atualmente nem sequer vem atuando. Acho que é um dos casos mais icônicos, sem sombra de dúvidas, da história recente do futebol brasileiro. Ele foi um dos artilheiros da Série A do ano passado, marcou 14 gols com a camisa do Avaí na primeira divisão, tem contrato no Atlético Paranaense até o final do ano, já foi procurado pelo Goiás, pelo Vasco, pelo Vitória. Acabou que nenhuma das negociações evoluíram ao ponto do Atlético repassar o jogador. Não tem lesão, não tem punição, não tem banimento, nada disso. O Guilherme Bissoli simplesmente não joga nesse atual ano da Série A do Campeonato Brasileiro, nem sequer no estadual, vem treinando em separado. E como eu falei, eu acho sim o Matheus Peixoto um bom jogador. Acho que ele pode, inclusive, fazer, digamos, uns 10 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que no mínimo ele consegue fazer com a camisa do Goiás. Mas os reservas não vem conseguindo desempenhar bom futebol. E aí o Goiás ele correria um grande risco. O que é? O Gabriel Novaes, ele é o pior jogador que já passou pelo Goiás? Com toda certeza não. O Felipe Costa
Felipe Costa a gente já sabe o que ele pode render, mas principalmente o Gabriel Novaes, que começou bem, mas que nos últimos jogos vem entrando muito mal. E se o Goiás apostar de novo em uma recuperação do jogador para o segundo semestre e ela não acontecer, no momento que o Matheus Peixoto não puder participar, e olha que assim, não estamos falando de um craque, um gênio, um extremamente goleador nessa atual temporada, não é isso, vem fazendo uma temporada razoável com a camisa do Goiás. Soma, se eu não estiver enganado, né, o Matheus Peixoto, 3 gols, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, Botafogo e agora contra o Fluminense. Não é, digamos, uma marca expressiva, mas é um jogador útil. A partir do momento que o Goiás não contar com ele, vai sim fazer bastante falta se mantiver esse mesmo rendimento dos seus outros concorrentes, né? Então acho que seria sim uma boa contratação pelo lado do Goiás, do Guilherme Bissoli, e não seria nada difícil. 25 anos de idade, pode surgir um interesse do futebol europeu ou do Oriente Médio, né? Agora nesta reabertura da janela de transferências, com a finalização também dos campeonatos pela Europa. Ele tem contrato curto no Atlético Paranaense, vai só até o final do ano. Inicialmente o Furacão queria negociar o jogador em definitivo, depois pensou no empréstimo. No momento que o Goiás procurou ele, já no final da janela de transferências, seria na teoria para substituir o Nicolas, né? O que se mostrou também um equívoco por parte técnica do Goiás, que não contou, né, com nenhum outro jogador nessa janela de transferências após a saída do Nicolas, que beleza, rendeu uma grana razoável, R$1 milhão por um jogador já experiente, com contrato até só o final do ano, mas na parte dentro de campo, né, fez sim bastante falta, vem fazendo no elenco do Goiás. Acho que o Matheus Peixoto poderia ter uma boa concorrência caso o Guilherme Bissoli seja contratado, né, nessa janela da metade do ano. Ele que no Atlético Paranaense também na temporada de 2021 fez 28 jogos com 7 gols marcados e uma assistência, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, é jovem, tem 25 anos, acho que seria uma opção interessante já para chegar agora, neste mês de junho, porque poderia se preparar melhor, em um contrato certinho no Atlético Paranaense, poderia ser um empréstimo, por exemplo, sem custos, né, até o final do ano, com o Goiás arcando seus salários. Também pode fazer essa função como um segundo atacante, algo que o técnico Armando Evangelista pode utilizar também no seu elenco, esse preenchimento maior dentro da grande área. Falei sobre as suas principais características, né, do novo comandante português do Goiás, vou deixar esse vídeo na tela final. Então acredito que pelas características do Guilherme Bissoli, seria um nome com toda certeza que agradaria o técnico Armando Evangelista. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse nome. Pode ser titular ou não, mas pelo menos para o Goiás ter uma alternativa nesta parte ofensiva que, sem dúvida alguma, depois da ponta direita, o centroavante, né, os reservas do Goiás, não consegue ter um nível satisfatório para uma Série A. E para finalizar aqui o nosso vídeo, os jogadores de beiradas. E uma informação lá do pessoal do Imprensa Verde, garantindo o seguinte, que o Goiás procurou o atacante, o Carlos Eduardo, aquele mesmo ponta direita, ponta esquerda, atualmente com 26 anos de idade, que defendeu o Estoril Praia na primeira divisão portuguesa. Foram 13 partidas com 2 gols marcados, grande parte dos seus jogos como titular. Ele que ainda pertence ao Palmeiras, a tendência é que essa informação lá do Globo Esporte, ele irá rescindir o seu contrato no Palmeiras para assinar com um novo clube na Turquia. Essa é a tendência, né, de transferência do Carlos Eduardo para a sequência do ano do futebol da Turquia. Então a gente não sabe ainda como está essa história, se já está encaminhada essa negociação, mas que o Goiás procurou o jogador nesta metade do ano. Isso, pelo menos segundo o pessoal do Imprensa Verde, é dado como certo, uma procura, uma sondagem, já que o jogador ficaria, né, livre no mercado após esse empréstimo no Estoril Praia. O Carlos Eduardo, ele chegaria para arrebentar na Série A do Brasileirão? Não acredito nisso, mas dentro da deficiência do atual elenco do Goiás, até o Alisson vem apontando uma melhora dentro dessa ponta direita, na ponta esquerda também, mas o Vinícius com um rendimento muito abaixo, algumas lesões também que impactam nisso. O Apodi é um bom jogador para segundo tempo, mas para titular acaba não rendendo aquilo que a gente espera, né, para um nível de primeira divisão. O Diego Gonçalves, na minha avaliação, tem que ser dispensado, né? Não sei se é a palavra certa, porque ele pertence ao Mirassol, mas procurar novos clubes, né, nesta metade do ano. Os jogadores das categorias de base não vêm recebendo oportunidades, como por exemplo o Wendel, o Vitinho. Acho um tremendo erro por parte da diretoria do Goiás. Acho que o Carlos Eduardo poderia sim ser uma boa alternativa, mas com esse encaminhamento lá no futebol da Turquia, nesse momento, acho um nome já descartado. Assim como por exemplo do Janderson, né, aquele mesmo, já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 3 ocasiões nessas últimas temporadas. Ele que pertence ao Ceará, tem um contrato longo, vai até o final da temporada de 2025 e ainda vem sendo reserva lá no Ceará, né? São até aqui 33 jogos no ano com 5 gols marcados e 4 assistências. Segundo informações do Thiago Menezes, não existe nenhuma chance do Goiás trazer o jogador agora na metade do ano. Mas com essas características, tanto do Carlos Eduardo quanto do Janderson também, jogadores pelas beiradas, com explosão, com velocidade. Inclusive o técnico Armando Evangelista trabalha com jogadores nessa característica de um bom contra-ataque, a inversão
de corredores, trabalhando bastante também pelos lados do campo, tanto com bons jogadores na ponta, né, como também a presença dos laterais, que pelo menos na minha avaliação, com a recuperação do Maguinho e também a consistência, né, do Sander, principalmente nessa parte ofensiva, pode ajudar bastante nas ideias de jogo do novo técnico. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito de contratações, quais posições você vê como mais necessárias, né, para o Goiás na sequência do ano, para pelo menos buscar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, outros vídeos relacionados, como por exemplo as características do técnico o Armando Evangelista, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e o link do apoiador do canal, a Betsul, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!